eu sou a Jéssica e hoje eu vou compartilhar com você a minha história de superação. Como de uma mulher sobrecarregada eu me tornei uma mulher plena e essencialista. Hoje eu ajudo mulheres a terem essa vida mais plena e leve através dos conhecimentos que eu obtive na minha jornada. Mas antes disso eu tive que passar por muitas coisas para aprender tudo o que eu sei até agora. Então, quem era essa Jéssica sobrecarregada? Eu era aquela mulher cheia de atividades, com a agenda cheia, que era perfeccionista, ansiosa, fazia tudo adiantado para não ter perigo de dar erro. Eu não conseguia fazer aquilo que eu gostava. Mesmo quando eu estava em um momento de lazer, eu ficava com a cabeça lá na agenda, planejando o que tinha para fazer no outro dia. Eu me sentia culpada, inclusive, por ter momentos de lazer. E se você se identifica com alguma dessas características ou conhece alguém que é assim, comenta aqui para eu saber, tá bom? E além disso, muitas vezes eu procrastinava o que era realmente importante para mim. Então, como era essa Jéssica? Eu não tinha tempo para cuidar da minha saúde. Até dizia que quem tem tempo para fazer atividade física e para fazer uma comida saudável, né? Isso é para quem tem tempo. Eu não tinha, porque eu era uma mulher sobrecarregada, uma mulher importante. Eu tinha também essa ideia de que as mulheres realmente bem-sucedidas são sobrecarregadas. Tem muita coisa para fazer, não tem tempo. Eu achava até bonito falar que eu não tinha tempo. E eu vejo que isso se tornou um hábito entre muitas mulheres, se gabar que não tem tempo. Vamos ver qual tem menos tempo que a outra, qual está mais ocupada, como se isso fosse um troféu. Na verdade, é um motivo que deveria ser motivo de vergonha. Mas enfim, eu não sabia dizer não para as pessoas, porque eu queria tanto agradar os outros, então eu deixava os meus sonhos de lado para fazer coisas que agradassem os outros, para fazer algo que estavam me pedindo, porque eu nunca conseguia me recusar. Por que eu queria tanto agradar os outros e ter aprovação? Isso vem da minha história, da minha criação. Eu fui ensinada a agradar as pessoas. Eu aprendi que quando eu agradava, eu era premiada, eu era elogiada. Então eu precisava sempre estar agradando a todos. E isso me levou a ter vários problemas. Então, eu acabava anulando a minha própria opinião muitas vezes. Eu tinha uma opinião diferente, mas eu não manifestava. Eu deixava que os outros decidissem por mim muitas vezes, só para agradar. Eu costumava fazer muitas coisas pelos outros, porque eu também achava que isso era ser uma boa cristã, era ser altruísta. Como cristã, eu pensava, eu não posso me recusar a fazer nada relacionado à minha igreja, à minha comunidade de fé. Quando alguém da igreja me pedia algo, ajuda em alguma coisa, eu ia lá e fazia, porque eu sentia como se eu estivesse dizendo não para Deus se eu me recusasse, como se eu estivesse pecando se eu me recusasse, e por isso eu ia lá e fazia. Mas, na verdade, eu estava mais sobrecarregada ainda. Eu lembro uma vez, no Dia das Mães, na verdade, antes do Dia das Mães, né, eu fui chamada para organizar o Dia das Mães na igreja. Todas as homenagens, a parte da comida, ia ter bolo e várias coisas. E é claro, quem me pediu para organizar, pediu para eu organizar, não para eu fazer tudo sozinha. Mas como boa sobrecarregada, eu quis fazer tudo sozinha para não incomodar outras pessoas, para não correr o risco dos outros fazerem diferente do que eu gostaria. E é claro, para mostrar que eu podia fazer sozinha. Então fui lá e fiz tudo sozinha. Lembrancinhas, corri atrás da questão da alimentação, das homenagens, tudo. E depois desse dia, eu parei e pensei, nossa, eu não passei o Dia das Mães direito, eu não aproveitei com a minha mãe, porque eu estava tão preocupada com essa homenagem, só para depois ouvir muito bem, Jéssica. Ótimo trabalho. Então, era essa Jéssica do passado. Eu vivia frustrada pelas coisas que eu fazia e, ao mesmo tempo, eu achava que não tinha outra saída, que a vida era daquele jeito,
que aquilo era o melhor que eu podia viver. Então, para você entender um pouco mais sobre como houve essa transformação na minha vida, quero contar da minha história. Eu cresci no interior de Prudentópolis, no Paraná. Sou filha única, de uma família simples. Então, eu só fui ter acesso à internet e outras tecnologias quando eu entrei para a faculdade aos 18 anos. Foi lá que eu conheci o meu esposo, nós começamos a namorar. Foi ele também quem me apresentou o Evangelho, quem me apresentou a Jesus. Então Jesus me alcançou, transformou a minha vida, fez uma grande mudança na minha vida. Mudou o meu caráter, mudou o meu coração, mas esse foi só o início da mudança. Hoje eu reconheço que tudo que acontece na nossa vida de ruim tem também um propósito. Muitas coisas acontecem para que a gente aprenda algo e principalmente para que a gente possa ser útil para outros, depois ajudando aquelas pessoas nos mesmos problemas. E foi isso que eu visualizo na minha vida quando eu olho para trás. Então, o que aconteceu? Eu fiz a faculdade, depois da faculdade eu entrei para o mestrado. Eu sempre fui muito estudiosa, como eu disse, eu sempre tentei agradar todo mundo, né? Então, o que mais agrada pais e família e pessoas ao redor? Uma criança, uma jovem estudiosa, não é mesmo? Então eu fui para o mestrado, concluí as aulas do mestrado e casei. E daí logo que eu casei eu comecei a entender um pouco como é a vida na realidade, saindo daquele conto de fadas que eu imaginava. A gente lidou com vários problemas ali no início do casamento, como é comum, mas eu ficava muito frustrada pelo que meu marido não fazia, pelo que ele não era, porque eu cobrava várias coisas dele e ele não fazia aquilo que eu cobrava, então pra mim era impensável, né? Como assim? Ele não quer fazer o que eu tô pedindo? E com o tempo eu fui entendendo que eu era exagerada em certas exigências. Mas enfim, continuamos, né? Eu terminei o mestrado, concluí, né? Apresentei a minha dissertação e eu fiquei tão feliz quando eu concluí o mestrado. Mas aí veio também a minha grande decepção. Por quê? Eu quase entrei em depressão, na verdade. Nessa época, eu me sentia assim, tinha momentos que realmente eu ficava muito triste. Era uma época em que eu acordava super tarde, como eu trabalhava depois do almoço, então eu acordava super tarde, ia tomar um banho, fazer o almoço, almoçar e ia trabalhar. Eu, na verdade, não tinha outra vida, né, fora do trabalho. E eu estava muito frustrada naquela época, como eu disse, eu quase entrei em depressão, por quê? As pessoas ao redor começaram a me cobrar. Por que eu ainda não estava ganhando dinheiro, sendo que eu já tinha mestrado? Por que eu ainda não tinha tentado um concurso? E eu até tinha tentado, né? Mas não é na primeira que a gente passa. Então tinha muitas cobranças do tipo, faz outra faculdade, já que essa que você fez não tá te dando dinheiro, você não ficou rica ainda. Então era esse tipo de exigência, sabe? De cobrança, de comentários, na verdade. Mas eu levava como cobrança, levava como um peso pra mim, porque eu sempre tentei agradar os outros e eu comecei a ver, meu Deus, eu não estou mais agradando os outros. E agora o que eu vou fazer? Eu comecei a pesquisar faculdades e cogitar fazer mais uma faculdade, já que era o que estavam me recomendando. E então depois disso, né, continuei nesse processo, nesse tempo muito depressivo, muito triste, tentando lidar com esse sentimento de frustração na minha vida. E o que acontece? Aí houve uma fase de desemprego, né? O contrato em que eu e o meu esposo estávamos trabalhando acabou, então não tinha renovação de contrato e nós ficamos desempregados. E houve mais uma fase, então o que eu comecei a fazer? Prestar concursos públicos, porque era o que a família falava que era bom, o que eu ouvia as pessoas falarem que ia dar certo. Então, eu, inclusive, obrigava meu marido a sentar e estudar comigo, assistir horas de aula para concurso, fazer vários, aqueles testes simulados e tudo mais. E a gente chegou a fazer, eu acho que uns 4 concursos, ou mais até. Viajamos para outras cidades para prestar concurso e, no fundo, eu nunca quis trabalhar naquelas áreas, técnico-administrativo, né? Eu nunca quis, mas
eu achava que porque estavam falando para mim que isso era bom, eu tinha que obedecer e fazer. Tamanha submissão que estava incutida na minha mente, sabe? Então foi mais um tempo de decepção, porque eu não passei em nenhum dos concursos, né? E então as coisas continuaram nesse mesmo ritmo, assim, muito decepcionante, né? Sobre mim mesma. Eu tentando empreender nessa época também e não via muito apoio, muita admiração sobre isso, né? Então, até que depois eu consegui trabalhar como professora universitária. E esse foi um trabalho que eu sempre sonhei. Mas um pouco antes disso, começou então o meu processo de autoconhecimento. Em meio a essa depressão que eu falei, eu comecei a ter ajuda terapêutica e fui entendendo essas coisas. Comecei a entender, por exemplo, que eu costumava muito culpar o meu marido quando eu me sentia frustrada em relação a alguma coisa. Quando algo dava errado, eu inventava um jeito de culpar ele. Às vezes ele não tinha nada a ver com aquela situação, mas eu culpava, porque isso aliviava o peso no meu coração, aquela culpa. E eu tinha muito medo de errar, eu entendi isso, que o medo de errar muitas vezes me fazia ter surtos de raiva, ficar totalmente deprimida, porque eu sentia que eu não podia errar. Isso vem da minha história também, desde criança eu aprendi que eu não podia errar. As poucas situações em que eu errei, como eu era muito estudiosa, então quando eu acertava eu era elogiada, mas as poucas vezes que eu errei, eu fui condenada, assim, por professores, mãe, colegas. Então, eu criei esse medo de errar tão grande que eu não me permitia errar em nenhuma área. E em algumas áreas específicas, quando eu errava, me dava um sentimento, né? Era um surto mesmo, porque eu não sabia como lidar com aquele sentimento. Então, eu comecei a entender essas coisas. Começou ali a minha fase de autoconhecimento. E depois, quando eu já era professora universitária, que era o meu grande sonho de profissão, eu fui entendendo mais sobre mim. Uma das coisas que eu entendi, que eu tinha uma autocobrança muito grande e eu estava projetando isso nos alunos, eu cobrava demais os alunos. Então eu percebi isso, descobri isso através deles mesmos, revelando isso a mim, me mostrando esse meu lado. E esse foi um tempo em que eu aprendi muito também. Eu aprendi a lidar com a questão da ansiedade, sempre fui muito ansiosa, com a mente acelerada, eu não conseguia deixar minha mente relaxar. Então houve um tempo em que eu disse, eu vou lidar com essa ansiedade, eu vou deixar de ser ansiosa. E realmente foi um período assim, muito turbulento, porque quando a gente resolve mudar algo na nossa mente, o cérebro resiste, é como um vício. Você está viciado em determinada droga e tira essa droga, o que acontece? Abstinência. E eu tive abstinência da ansiedade. Sério. Eu tentava me acalmar e o cérebro dizia, por favor, eu quero que você me acelere, eu quero me ocupar, eu não quero parar. Então, vários sintomas que eu senti nesse período, foi um período de mais ou menos um mês, em que eu tive muita abstinência por tentar mudar, parar de ser ansiosa. Mas realmente eu consegui mudar isso também. E foi muito libertador conseguir controlar a ansiedade. Nesse período eu também já estava fazendo terapia, como eu comentei. E foi um período em que eu descobri algo, que aquela profissão não era a profissão dos meus sonhos, não. Era a profissão dos sonhos dos outros. Eu entendi que ali não era o meu propósito de vida, que realmente eu não queria continuar para sempre ali. E comecei a pesquisar então sobre o que é esse negócio de viver por propósito, né? O que é fazer o que se ama? E comecei a procurar. Eu comecei a conhecer pessoas que viviam por um propósito maior, e me aproximar dessas pessoas, aprender mais com elas, seguir essas pessoas. E realmente eu aprendi e fui caminhando nesse processo. Então eu entendi também o que era o essencialismo, né? Como o essencialismo entrou na minha vida. Primeiramente, eu acho que o momento mais marcante foi na pandemia, porque na pandemia houve o isolamento, né? E o isolamento me ajudou muito. Por quê?
Porque o isolamento fez a gente se isolar de pessoas. E isso me ajudou a me libertar daqueles tantos compromissos que eu assumia só para agradar os outros. Daquelas tantas amizades que eu assumia só porque eu queria ser amiga de todo mundo. Então, foi muito libertador para mim o isolamento da pandemia, eu confesso para você. Talvez você ache muito estranho, mas é verdade. Isso me mostrou muita coisa. Nesse tempo eu aprendi a desapegar de coisas. Desapeguei de muita roupa, de muita coisa na minha casa. Aprendi a desapegar de compromissos, de lugares, ambientes que não me favoreciam, de pessoas, inclusive. Eu comecei a cuidar também da minha saúde nessa época. Eu, até então, desde os 15 anos de idade, eu sofria de enxaqueca crônica. Então, já faziam mais de 10 anos que eu sofria de enxaqueca. E um dia eu decidi, não, chega, eu preciso tentar mais alguma coisa, porque eu já tinha tentado médicos, remédios, várias coisas e nada dava certo. E tinha desistido, mas eu pensei, eu preciso mudar isso, porque é um tormento essa dor. Para quem tem enxaqueca sabe, minha enxaqueca durava dias e você não consegue fazer nada direito. São dores terríveis. Então eu conheci a Daniela Miguel, que é uma coach de enxaqueca. É uma pessoa que realmente teve enxaqueca e descobriu como controlar. E ela ajuda pessoas nisso. E com ela, o que eu descobri? Se você quer melhorar em alguma área da vida, procure aprender com alguém que teve problema naquela área. Por que não dava certo eu ir nos neurologistas? Porque eles não tinham enxaqueca. E realmente eu consegui solucionar esse problema aprendendo com a Daniela, que tinha enxaqueca. E é por isso que eu também foco nisso, em ajudar pessoas através do que eu vivi. Eu acho que isso é muito mais prático do que tentar aprender as coisas apenas na teoria. Então, eu aprendi a cuidar da minha saúde. Houve uma mudança incrível na minha saúde, não só na questão da enxaqueca, mas melhorou minha saúde por completo. Mudando hábitos realmente, sem remédios. O que mais? Eu também descobri que vários livros de autoconhecimento me ajudaram assim, a dar um mergulho para dentro. Esse mergulho que me transformou. Cursos, terapia, autoterapia. Inclusive eu ensino muito práticas de autoterapia lá na minha mentoria Efeito Borboleta. Mas enfim, eu parei de dizer sim para todos. Isso abriu espaço na minha vida para focar nos meus sonhos, sabe? Para melhorar o meu casamento, a minha autoestima. Então, eu já tinha superado a depressão, a ansiedade, não era mais refém da opinião dos outros, porque eu já tinha conseguido tomar a decisão, né, de não seguir mais a carreira acadêmica, de empreender em algo que eu gostava, mesmo que os outros não apoiassem. Então, mas ainda na questão do casamento, ele já tinha melhorado bastante, mas ainda tinha coisas que me incomodavam, né? Principalmente a nossa comunicação, que não ia muito bem. E então eu li o livro Essencialismo e foi um baque para mim, porque eu falei assim para o meu esposo, eu já sou essencialista. Esse livro vai ser ótimo porque eu já sou essencialista. E quando eu li, eu vi que ainda tinha muita coisa para melhorar na minha vida. E eu descobri que o essencialismo não é minimalismo, não é viver com o mínimo de coisas, de roupas, não é só isso. O essencialismo é uma filosofia de vida, é um estilo de vida do menos, porém melhor em todas as áreas. Menos, mas bem feito em todas as áreas. Então eu aprendi a ter essa comunicação essencialista. Porque antes eu era aquela mulher que cobra, aquela mulher chata, que fala 1000 vezes, com meu marido especialmente. Ficava cobrando 1000 vezes a mesma coisa. Eu realmente era bem chata em relação à comunicação. Eu não sabia me comunicar, eu achava que sempre tinha que falar mais e mais e mais, e quanto mais eu falasse era melhor. Só que quanto eu mais falava, mais o meu marido se fechava, porque o perfil dele é uma pessoa mais fechada. Então, quanto mais eu pressionava, menos ele falava. E para mim isso era uma afronta, era motivo de briga. E na comunicação também com as outras pessoas, sabe o que eu sempre senti? Eu não sou ouvida. As pessoas não me ouvem. Eu posso estar num ambiente, eu começo a falar alguma coisa, o outro corta,
a minha conversa para falar sobre outro assunto, não prestam atenção em mim, ai que tristeza, as pessoas não me ouvem, eu não sou interessante. Era isso que eu pensava. Mas hoje eu entendo que tem tudo a ver com a forma como a gente se comunica e também a forma como a gente se comporta em relação a si mesmo. Como eu era essa pessoa que faz tudo para todos, que topa sempre, que é a boazinha, eu era desinteressante. Uma pessoa assim é desinteressante. Por quê? Porque ela não vive. Ela não vive a vida dela, ela vive a vida dos outros. Quem olha para essa pessoa não diz, olha, que legal, ela ajuda todo mundo. Não. Quem olha para ela diz, tadinha, ela gosta de ajudar todo mundo. Vai lá pedir para ela que ela vai te ajudar. Ou então, quando os filhos, né, verem essa mulher sobrecarregada, fazendo mil coisas, essa mãe que cobra muito, o que acontece? Eles também vão olhar e vão sentir falta da energia do aconchego, da energia do carinho que deve vir de uma mãe, entende? Então, é preciso prestar atenção em como você está vivendo. E o que acontecia, né? Eu li o livro Essencialismo, como falei, né? Comecei a entender isso como um estilo de vida. E eu também aprendi a resgatar a minha identidade essencial de mulher, a minha energia feminina, como eu falei agora mesmo, né? Essa energia do aconchego é da mulher. A mulher da energia feminina, o que é? É o esperar, ter paciência, gestar as coisas, né? Porque é a mulher que gesta o bebê. Porque é natural dela ter paciência. É natural da mulher receber as coisas. O homem dá, o homem provê e ela recebe com alegria, do jeito que ele fez, do jeito que ele entregou, mesmo que não seja perfeito. Então a gente começa a ver aí alguns desequilíbrios, né? Quando a mulher não tá na energia certa, o que ela cobra demais, ela é exigente demais, ela não gosta de receber as coisas dos outros porque quer fazer tudo sozinha. Eu era assim. Deixa aqui que eu faço porque eu faço do jeito que eu gosto, do jeito certo. Você não vai fazer direito, você não sabe. Eu estava sempre acelerada, sempre com pressa. Não tinha essa energia do esperar, do ter paciência. Então, resgatei a minha identidade essencial de mulher. Isso também foi um encontro assim interior muito intenso, que causou muita mudança na minha vida. Mudou totalmente o meu casamento, especialmente, mas em todas as áreas. Então, hoje em dia eu posso dizer que em relação ao casamento nós nos comunicamos muito bem. Meu marido se tornou mais carinhoso, ele voltou a ser mais romântico. Ele consegue assumir a posição dele de homem porque eu estou permitindo que ele seja o homem da relação. Eu estou permitindo que ele viva na energia masculina dele. Não sou eu mais que decido tudo, né? Eu tenho paciência com as coisas. Então, mudou muita coisa na nossa vida. Houve realmente uma transformação incrível. Eu não imaginava realmente que um relacionamento amoroso, que um casamento pudesse melhorar tanto. Mesmo depois de tantos anos, nós estamos já há mais de 10 anos juntos, entre namoro e casamento. E eu não imaginava realmente que pudesse melhorar tanto, mas realmente, todas as áreas da vida podem ter uma melhoria incrível se você se permitir. E, além disso, eu entendi as minhas crenças limitantes que me travavam na área financeira. Nós não estávamos endividados, mas nós éramos as pessoas que viviam sempre apertados, sabe? Sempre economizando muito. Sempre sacrificando vontades, coisas que nós gostaríamos para poder garantir ali que ia pagar as continhas do mês. E por que esse ciclo parece que estava sempre se repetindo, né? Porque eu tinha crenças limitantes na área financeira. E é essencial trabalhar suas crenças limitantes, romper com elas para que você consiga viver de forma plena. E outra coisa, você deve estar perguntando, será que eu perdi amizades quando eu comecei a dizer não? Nenhuma. Mas eu ganhei uma coisa, eu ganhei admiração. As pessoas começaram a me admirar muito mais. Eu tô fazendo menos, se for ver, né? Comparado à época que eu fazia tudo que me pedisse. Mas eu sou mais admirada. Eu aprendi
administrar o meu tempo e ser mais produtiva. Eu aprendi a manter o foco nos meus sonhos e parar de procrastinar eles. Eu consigo fazer coisas que eu gosto hoje sem culpa. Eu me sinto dona da minha vida, eu não sou mais escrava dos outros, não são eles que mandam no meu tempo. Eu conheci, né, muitas pessoas incríveis que me ajudaram a crescer muito mais, porque eu aprendi a buscar companhias essenciais. Eu não sinto falta também de muitas outras companhias antigas. E a minha casa é mais organizada, a minha mente é mais organizada, eu me visto melhor porque a minha casa está melhor organizada. Então é libertador passar por esse processo de evolução. E qual é a continuação dessa história, né? Se você quer saber, me acompanha nas redes sociais. Mas se você quiser saber mais ainda do meu dia a dia, me acompanhar de perto, entra para o grupo de Mastermind Mulheres em Evolução. Lá eu converso, compartilho todos os dias as minhas experiências diárias de como é ser uma mulher essencialista, os desafios que eu passo. Eu não sou perfeita, não. Eu sou tentada muitas vezes a procrastinar, eu sou tentada a dizer um sim, mas como que eu lido com isso? Eu vou compartilhar lá, ou melhor, eu compartilho lá todos os dias. E se você conhece alguém assim com essas características que eu compartilhei aqui, que se identifica com a minha história, compartilha com ela, para que ela possa saber que há solução sim. E agora que você me conhece, eu espero você no nosso próximo encontro, em que eu vou contar para você, em que eu vou explicar quais são os princípios da mulher essencialista, para que você tenha também essa transformação na sua vida. Te espero lá.